E a gente fica às vezes ansioso, mas nós que confiamos no Senhor temos que ter em mente que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Mas não foi fácil. Mas graças à misericórdia, graças a Deus, nós estamos aqui mais um domingo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu procurei muito, irmãos, estudei bastante. Estudei muitos textos, mas o Senhor me levou um texto muito conhecido, muito usado, que está no Evangelho de João, se você puder abrir comigo. O Evangelho segundo João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler a partir do 14:6, mas eu vou ler a partir do 1. Todo mundo achou aí? Diz assim, ó: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Até aí. Então, irmãos, esse texto que nós lemos, Jesus ele está tendo um diálogo com os seus discípulos antes dele ser entregue para ser entregue nas mãos dos pecadores, como ele mesmo diz, e ser julgado pelo sinédrio, ser traído, ser crucificado e depois ressuscitado. E ele está ali conversando com os discípulos. E é uma longa conversa, você pega desde os 10, você começa a ler muitas coisas. E no começo desse capítulo, o apóstolo João descreve aquilo que Jesus falou. E Jesus ele começa ali a trazer um conforto para os discípulos. Então ele começa dizendo que para que eles não permitissem que o coração deles ficasse preocupado, porque um pouquinho tempo depois ele já seria entregue ali na mão dos judeus, das autoridades, e ele morreria. E a gente vai ver depois da crucificação que eles tiveram medo, que eles ficaram lá trancafiados, que eles ficaram escondidos, com medo. E Jesus já traz ali o acalento, já traz esse consolo para o coração deles: olha, não vos preocupeis. Mas isso para nós serve hoje também, porque nós já temos a certeza que ele morreu, mas que maior que a morte foi a ressurreição. Depois de 3 dias, Deus, pelo poder do Espírito, ressuscitou dos mortos. Então nós já passamos por essa aflição. Então nós cremos, nós temos a certeza em nosso coração. Mas nós vivemos num mundo, irmãos, onde se parece que Deus ainda está morto, que Jesus ainda morreu, que ele não ressuscitou, né? Onde as pessoas vivem com medo, vivem presas dentro de um sistema de manipulação de alma, de manipulação de mentes, aonde a grande massa é usada como massa de manobra para interesses políticos, muitas vezes religiosos, quando a intenção é ruim, o coração de quem está à frente
seja de qual grupo ou denominação for. Mas Jesus disse: não preocupeis o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O que Jesus quer dizer? Olha, tem um lugar guardado para você, junto do Pai, junto de mim. Esse lugar ainda vocês não podem ir, mas eu já preparei, vou preparar um lugarzinho de vocês. O seu lugar já estará preparado. Talvez você vai ser ignorado na terra, e mais do que os apóstolos, eu acho impossível da gente ver hoje. Quando a gente vai para fora, onde há perseguição, a gente vê isso também. Homens que foram ignorados, como o próprio apóstolo Paulo diz, considerados como a escória do mundo, como lixo do mundo. Mas para Deus, eles tinham o seu lugarzinho guardado. Então não se esqueça disso também. Talvez você é considerado escória, o lixo desse mundo, pela sua fé em Cristo, pela sua honestidade, pela sua humildade, mas você tem um lugarzinho em Deus guardado. A sua morada na eternidade está guardada. Amém? E ele diz: e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Então ele disse: eu vou preparar um lugar. Você já tem um lugar comigo diante do Pai, mas do mesmo jeito que eu fui, eu vou voltar e estaremos juntinhos, até lindo, assim, eu, você e o Pai, para todos sempre. Um lugar onde não existirá mais corrupção, maldade, todo tipo de atrocidade que a gente vê hoje. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E aí vem a indagação do grande Tomé. O Tomé é aquele que, quando Maria Madalena anuncia a ressurreição, é aquele que todos nós conhecemos, que diz: eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas. E Tomé, ele faz uma indagação, ele faz uma pergunta, um questionamento para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Tomé, irmãos, ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Talvez ele pensou que Jesus iria pregar em outro lugar, como ele estava acostumado, né? Jesus às vezes estava num lugar, falava: ó, vai lá atravessando de barco e eu vou depois andando sobre as águas. Tão simples, Jesus andando sobre as águas. De repente ele estava num lugar, daqui a pouco ele já ia para outro para pregar. Talvez ele pensou: será que ele vai para outro lugar pregar? E ele pergunta: Senhor, para onde vais? E como poderemos saber o caminho? E Jesus ali, ele faz uma revelação de tão grande maravilha, maravilhosa para nós, e ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu já ouvi muita palavra, irmão, sobre isso, palavras grandiosas, poderosas, maravilhosas, e eu: Senhor, mas o que eu vou falar disso? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, eu queria compartilhar 4 coisas desse versículo. A primeira é o caminho, a segunda é a verdade, a terceira é a vida, que está em Jesus. Caminho. Toda vez que a gente lembra de caminho, a gente lembra de destino. Caminho, ele te leva a algum lugar. Amém? O caminho, se você pegar o caminho, ele vai te levar a uma cidade, aonde você queira ir. Por exemplo, eu quero ir para Campinas, o caminho é Dom Pedro. Eu quero ir para Rio de Janeiro, Dutra. Existem alguns desvios, existem pedágios. E eu ali meditando com Deus sobre caminho, e o Senhor colocava no meu coração: Jesus, ele é o caminho.
E Deus é o nosso destino. Quando eu falo Deus, irmãos, eu falo seu reino, eu falo seu Espírito, eu falo seu Evangelho. E existe um caminho para nós perseguirmos aqui, até nós chegarmos no nosso destino, que é o nosso Pai, ou a vontade do Pai para nossas vidas. E muitas vezes é um caminho muito largo, é um caminho de muitas lutas, é um caminho de aflições, é um caminho de, às vezes, alegrias também, porque a nossa vida cristã não é só feita de sofrimento. O sofrimento faz parte, mas a alegria também faz parte, o regozijo também faz parte, a comunhão faz parte também. Amém? E esse caminho, irmãos, ele é feito de muitas coisas, até chegarmos a Deus, ao centro da sua vontade. O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um caminho a trilhar até a consumação daquilo que Deus tinha para ele aqui, que era a salvação do seu povo. E foi um caminho árduo, um caminho de tristeza, um caminho onde ele passou por lutas, tentações. Logo de começo, quando ele completa os seus 30 anos, e ele inicia o seu ministério. E 30 anos, irmãos, por que ele começou com 30 anos? Segundo a tradição judaica, era quando eles consideravam a maioridade naquele tempo. Então, um homem só seria ouvido quando ele fosse de maior. É igual hoje, né? Às vezes, um jovem, quando ele é muito jovem, às vezes ele pode falar uma grande verdade, mas a gente, isso é moleque, você não sabe de nada. Mas às vezes o que ele está falando é uma realidade. Então, Jesus, com 30 anos, ele inicia o seu ministério. A primeira coisa que acontece, qual é? O Espírito leva ao deserto, e ele já começa pela tentação. E ali, por 40 dias, em jejum, ele é tentado por Satanás. Depois disso, Jesus ele passa pela tentação, vence o diabo, a tentação no deserto, e começa algo que é chamar os seus discípulos. Diante da sua graça e misericórdia, ele chama ali 12 homens, e inicia a sua caminhada, inicia o seu caminho, até o propósito de Deus para a vida dele. Um caminho onde ele trilhou, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, passou por calúnias, a gente conhece, passou por provações, mas mesmo assim, irmãos, ele se manteve fiel ao propósito que Deus tinha para ele. Mesmo quando o caluniava, ele olhava para Deus e continuava, porque ele mesmo dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que a nossa comida e a nossa bebida seja sempre fazer a vontade do nosso Pai. Por mais que o caminho seja árduo, por mais que o caminho seja doloroso, que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus. Amém? E Jesus, irmãos, ele nunca tomou atalhos. Ele sempre continuou firme naquilo que Deus lhe propôs, nem que isso custasse a sua vida. Como Paulo diz, e ele foi fiel, obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes o caminho, irmãos, gera morte em nós, morte de nós mesmos, morte de desejos nossos que não são de Deus, morte de sonhos que são nossos, não são de Deus. E muitas vezes também Jesus, ele sempre se deixou guiar por Deus, pelo caminho que Deus tinha traçado. E ele era Deus, e ele nunca tomou atalhos.
E quando eu pensava em atalhos, Deus falava: cuidado com o seu coração. Muitas vezes não se deixe ser guiado pelo seu coração, mas busque em mim pelo Espírito. Qual é a minha vontade para você? Sabe por quê, irmãos? Porque a própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E o nosso coração, por muitas vezes, talvez nos leva a fazer alguns atalhos para nos desviar das dificuldades que o caminho que Deus nos colocou, coloca e a gente não vou por aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. Outra coisa que a Bíblia nos ensina a correr são os nossos pensamentos. Quando a gente está num momento de dificuldade, irmãos, passa tanta coisa na nossa cabeça, tantos pensamentos, e muitas vezes nem são de Deus, mas são coisas geradas em nós mesmos. Pensamentos carnais, pensamentos de tentar uma outra coisa que não seja o Evangelho para facilitar o que eu quero. Amém? Existem os dardos inflamados do maligno também, o qual a Bíblia diz que pela fé nós podemos apagá-lo. Ele é o caminho, ele trilhou esse caminho, e ele nos ensinou a andar nesse caminho. E qual é esse caminho, irmãos? É um caminho de obediência, é um caminho de amor, é um caminho de misericórdia, é um caminho de perdão. Porque no meio do caminho nós encontramos caluniadores, o qual se caluniaram ao nosso Deus e Senhor, imagine nós, mas Ele perdoa a todos. É o caminho onde Jesus ele exerceu a misericórdia. E Ele começou exercendo sobre a minha vida e a sua. E Ele diz que nós devemos ser misericordiosos. Então o caminho, segundo Jesus, é um caminho de misericórdia também. Ainda mais no mundo desse que vivemos, onde, se nós formos andarmos pelas nossas paixões ou pela carne, é pagar o mal com o mal, porque o mundo é mau. Amém, irmãos? É um caminho árduo, é um caminho de dificuldades, mas Jesus já trilhou esse caminho, Ele é o caminho, e Ele está comigo e com você nesse caminho. Não atravessaremos sozinhos por esse caminho. Amém? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está conosco nesse caminho. Ele é o caminho, Ele nos guia, Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é a lâmpada dos nossos pés, que nos guia, que nos leva ao centro da vontade de Deus, que nos leva a estar nos braços do Pai. Amém, irmãos? Ele é o caminho. A minha religião não é o meu caminho, nem a religião de ninguém é o caminho. Ele é o caminho. A igreja não é o caminho. A igreja é a comunhão dos santos, é a reunião dos santos, é onde os santos se unem para andar no caminho. Jesus é o caminho. A minha religião não é o meu caminho. Jesus é o caminho. As suas palavras são o caminho. Amém? A segunda coisa, irmãos, eu queria falar sobre a verdade. E tudo isso que eu vou falar, eu estou falando do próprio Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu queria falar sobre a verdade. A verdade, irmãos, que se encarnou e andou com os discípulos, e hoje habita em mim e você, essa verdade que nos libertou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, irmãos, é uma verdade que liberta, que desaprisiona, que quebra cadeias psicológicas, físicas. Amém? A física, desculpa, irmão, ela não pode prender essa verdade. Um dia o apóstolo Paulo falaram para ele
Aquele que cuidava da cadeia, que agora eu esqueci o nome. O carcereiro, ó, você está preso. Eu estou preso. Mas a palavra, a verdade não está algemada, ela não está algemada. Mesmo que nós fôssemos presos por essa verdade, ela não estaria algemada. Porque ela é vento que sopra onde quer do Espírito. Amém? Essa verdade, irmãos, é uma verdade que ela tem dois caracteres que eu queria dividir com vocês. O primeiro, ela é uma verdade que nos confronta, que confronta o homem, que confronta o pecado, que confronta o sistema perverso e corrupto em qual vivemos. Jesus, aonde ele chegava, havia um confronto, mas não a mão armada. Que Jesus ele nunca ergueu a mão para ninguém. Pelo contrário, quando Pedro cortou a orelha do malco, ele só ergueu a mão para colar a orelha do malco de volta. Ele só ergueu a mão uma vez quando chicotado naqueles que faziam da casa de Deus comércio. Então hoje eu acho que ele daria umas chicotadas nos templos por aí, né? Não nas pessoas na rua, não é em Brasília, apesar de achar que mereciam, mas não. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele confronta com a verdade, e ele é a verdade, a vida dele, o testemunho dele, o que ele fez era a verdade. É por isso que ou as pessoas se jogavam aos pés dele, reconhecendo que eram miseráveis e careciam daquilo que ele era, ou as pessoas tinham ódio dele, porque ele confrontava. Ele confrontava o soberbo, não dando soco na cara, ou colocando uma faca na garganta dele. Ele confrontava o soberbo com a humildade, sendo Deus, ele era humilde. Amém? Ele confrontava a mentira, sendo verdadeiro. Ele era verdadeiro com os discípulos. Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém. Ele sempre disse que estaria conosco. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu estarei com vocês. Te odiarão por minha causa, mas assim é necessário, porque se odiaram a mim, você também. É por isso, irmãos, que a verdade ela tem esse caractere. Ou ela nos faz lançar aos pés de Jesus e reconhecer quem somos e que carecemos dessa graça, dessa misericórdia dele, ou ela faz o homem ter ódio dele, porque ele confronta essas paixões malignas que habitam nos homens, e em nós muitas vezes. Entenderam por que agora ele fala que o mundo o odeia? Por causa disso, porque ele confronta. Amém? Imagine, irmãos, Jesus de frente para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos: olha, eu posso te libertar. Jesus em silêncio. E acho que ficou ecoando aquele negócio na mente dele: é verdade, verdade. E ele pergunta: o que é a verdade? E Jesus: aquele que ouve a minha voz, ouve a verdade. Glória a Deus. Aquele que ouve a voz de Jesus, ouve a verdade. As pessoas falam: o dono da verdade. Jesus, irmão, ele não é o dono da verdade, ele é a verdade absoluta, que se encarnou. Ele é a verdade revelada de Deus, a verdade que andou, a verdade que curou, a verdade que perdoou, a verdade que morreu, mas a verdade que ressuscitou, para que nós tivéssemos a vida, que eu vou falar daqui a pouco. Essa verdade, irmãos, ela é tão gloriosa, que quando ela bate de frente com homens, ela transforma a vida de homens. Homens que as pessoas olham e falam: isso daí não tem jeito. Mas para a verdade do Evangelho, que é o Cristo, tem jeito sim. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O apóstolo Paulo, o homem perseguidor, que perseguia os do chamado do caminho, como a gente falou. Antigamente não eram os evangélicos, os crentes, os do caminho. E o caminho está lá em letra maiúscula. Um homem que perseguia os do caminho, os discípulos de Jesus, a caminho de Damasco.
ele tem um encontro ali com Cristo, com a verdade, com a vida, e ele cai diante da luz que ele é, que Cristo é, e ele cai. Quem é, Senhor? Sou eu, a Jesus a quem tu persegues. Aí ele fala: o que queres que eu faça? Olha como ele já mudou. Amém? O Jesus, que é uma verdade absoluta, que se encontrou com um Zaqueu, um extorquista, né? Um cobrador de impostos, que extorquiu o povo, que enriqueceu às custas de dinheiro sujo, de enganação, de ameaça, de corrupção. Ele teve um encontro com essa verdade, e depois que ele jantou com Jesus, Jesus passou a noite ali, né? Ele disse o quê? Senhor, tudo o que eu roubei, tudo que eu tenho, eu vou dividir e dar metade aos pobres, aos necessitados, e de todo mundo que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, aqui eu ficou pobre, irmão. Ficou? Eu imagino que ficou. Mas aquela verdade foi tão maravilhosa para ele, que ele não estava nem aí mais por dinheiro que ele arrecadou sujo, injustamente. Porque ele teve um encontro com Jesus, e ele teve sua vida transformada. Amém? Então, é isso, irmãos. Quando as pessoas têm um encontro com Cristo, ou elas o amam e se jogam e permitem ter a sua vida chacoalhada e mudada por Deus, ou elas não querem saber, ou elas ficam com ódio. O jovem rico, como Jesus falou, só falta uma coisa, hein? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Olha ali, ó, vazou. Esse negócio de vender aí é esquisito, não vender não existe. Os fariseus, hipócritas, Jesus falava que eles eram sepulcros caiados, limpos por fora, como os túmulos, né, todos enfeitados, mas por dentro só tinha podridão. Em vez deles se arrependerem e olhar para dentro de si e falar: a verdade, né? A gente é um lixo. Mas não. Aí começaram o quê? Tramar para matá-lo. Nem tinham o que falar dele e pagavam homens para inventar calúnias. Quando ele foi levado diante do Sinédrio, a gente vê isso. Homens mentindo sobre aquele que era perfeito. Por quê? Porque a verdade os confrontou. Porque quando Jesus batia de frente com eles, a hipocrisia deles caía por terra, a soberba deles caía por terra, o orgulho deles caía por terra. E Jesus fazia isso como? Sendo humilde, sendo amoroso, às vezes duro sim, mas não aquela dureza de autoridade, o qual as pessoas dizem que ele não era como os fariseus, porque a sua autoridade, que ele ensinava como quem tinha autoridade, é aquele que fala e faz. Não é aquele igual os fariseus que atam fardo pesado, mas com um dedo não ajuda a carregar. Até porque, irmãos, ele levou todo o peso do nosso pecado sozinho na cruz. Amém? Ele não precisou da minha e da sua ajuda para isso. Ele é suficiente. Porque Ele é Deus, porque Ele é todo poderoso, assim como o nosso Deus e Pai. E essa verdade, irmãos, quando ela impacta a vida do homem, e o homem reconhece que ele é miserável, que ele é carente da graça, que ele é carente da misericórdia, isso gera o que na vida desse homem, na nossa vida? Gera arrependimento, gera transformação, gera reconciliação com Deus, e gera vida, que é o que eu quero falar com vocês agora. Amém? E o que é vida segundo Jesus?
meditando, pensando, às vezes, por exemplo, irmão, a gente trabalha o ano todo, né? E trabalha, e às vezes não sobra nenhum dinheirinho. Aí chega, a gente consegue tirar umas férias, com muito custo, com a graça de Deus a gente consegue tirar umas férias. E a gente vai para a praia, eu vou para o sul de Minas, cada um vai para onde gosta. E quando a gente chega lá, que a gente está naquela semana de descanso, que a gente tem um dinheirinho sobrando, que a gente vai no restaurante e nem pergunta o preço, que geralmente a gente fica vendo qual que é mais barato, né? A gente vai, a gente nem pergunta o preço, é esse que eu quero, porque hoje, graças a Deus, tem um pouquinho sobrando. Aí quando a gente deita na rede, ou lá no banquinho da praia, que a gente fala, oh, isso que é vida, né? Isso que a gente fala. Mas não é dessa vida que eu estou falando. Até porque, irmãos, essa vida, quando acaba as férias e eu volto, eu falo, ai meu Deus do céu, já, essa vida ela acaba. Tem gente que a vida para ele é sexta-feira, né? Agora é sextou, sextou. Para mim é sábado tem que trabalhar o dia inteiro também. Para muitos, vida, a gente assiste filme, né? Os caras tramam assaltar um banco, quando eles conseguem entrar lá no cofre, eles se jogam em cima daquele monte de dinheiro e falam, isso que é vida, olha que beleza. Então, vida, para quem pensa assim, é isso. É quando você conquista alguma coisa, é quando você descansa. E vida, segundo Jesus, tem a ver com descanso também, mas é o descanso da alma. Mas o que é vida segundo Jesus? Né? E essa vida, irmãos, é tão maravilhoso que essa vida Ele conquistou para nós. Amém? Eu não precisei ficar correndo atrás. Eu não compro essa vida de Deus. Essa vida não é uma férias de 30 dias, onde depois que acaba eu volto à minha rotina, eu fico cansado, estressado de novo. Não. Essa vida, quando o Senhor Jesus se entregou na cruz e morreu, quando Deus ressuscitou dos mortos, Ele nos deu essa vida, de graça, é um presente. Essa vida Ele nos deu, não essa vida aqui. Eu estou falando da vida aqui dentro. E o que é a vida segundo Jesus? A vida segundo Jesus, ela consiste de algumas coisas. A primeira, ela consiste de paz. Amém? E paz às vezes é o nosso descanso. Mas a paz segundo Jesus é uma paz diferente. Por quê, irmãos? Jesus disse, olha, a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar, e também não pode vos roubar. Ou seja, nada nesse mundo, irmãos, pode nos dar a verdadeira paz. Apenas Cristo pode nos dar essa paz. E essa paz vem do quê? Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias ao que eu suporto ou ao que eu estou vendo, mesmo que o mundo caia ao meu redor, mesmo que eu esteja doente, falido, ignorado, eu tenho paz no meu coração, na minha alma. E essa paz, irmãos, ninguém dessa terra em Cristo pode roubar. Por mais que nós passemos coronavírus, e vai vacina ou vem vacina, Dória, por mais que nós passemos por tudo isso, nós temos paz, porque Ele nos deu a paz. Eu estou falando Dória, não é brincadeira, meus irmãos. Mesmo que nós tenhamos a corrupção que nós temos paz. Eu acompanho a igreja perseguida e um dia eu vi alguns testemunhos e nesses países, irmãos, onde praticamente eles são perseguidos 7 dias por semana, 24 horas por dia. E as pessoas questionavam, mas você viu? Aí sabe o que responderam? Mas eu tenho paz. Mas como você é perseguido? Eu não sei te explicar, mas eu tenho uma paz
Deus me deu que, sabe, irmãos, eu quero essa paz. Eu tenho, mas eu quero mais profundo nessa paz. Não ficar preocupado, às vezes, quando a gente não sabe se vai fechar ou não vai fechar o comércio. Eu fiquei preocupado, eu sou sincero. Aí você vai ler Jesus, ele, na verdade, ele te confronta. Não se preocupeis, credes em Deus, credes em mim. Amém? Então ele nos dá a paz. E a paz que ele dá, ninguém rouba, irmão. A não ser que eu permita. Não é verdade? A não ser que a notícia venha e eu, pô, é verdade, não, tem que olhar para Cristo. Amém? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. A outra coisa, irmãos, é a alegria. É difícil nos tempos que vivemos, sim, mas a alegria que Deus dá, irmãos, é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo explicar. Eu só sei que, e não é a alegria que eu estou falando, irmãos, que a gente vai ficar um sorriso aqui 24 horas por dia, não é isso? Que a gente fica triste, normal, né? A gente fica aflito, é normal. Mas é uma alegria que brota de dentro, que por mais que a gente se entristeça, que a gente fique chateado, é uma coisa divina que eu não consigo explicar, desculpa, mas eu acho que você entendeu. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele é a nossa rocha. Amém? Ele é a nossa rocha. Por mais que tudo ao meu redor esteja caindo, esteja de ponta cabeça, eu estou firmado, eu estou sustentado nele. Porque Ele é a vida, é Ele que me sustenta. E tudo pode estar caindo ao meu redor. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor da minha salvação. Porque Ele nos dá alegria. E essa alegria, irmão, ninguém tira de mim, ninguém tira de você. Não permita ninguém tirar essa alegria. Então, é difícil, mas em nome de Jesus o Espírito Santo vai nos ajudar. Devolva todo o mal com sorrisos, com abraços, com amor, com mansidão. Às vezes, irmão, eu falo, Jesus, eu sou um irmão Zé Ruelo, assim, ó, me ajuda a ser como o Senhor era. E Ele fala, eu sei que você é, mas eu estou te mudando, calma. Sabe quando você fica nervoso com você mesmo? Porque Ele é Jesus. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Amém? Porque Ele nos dá alegria. A vida de Jesus é alegria. E o terceiro, irmãos, que é alimento. Alimento. Eu acho que uma das maiores coisas ruins desse mundo é a fome. Estou falando agora da fome física. Quando você olha na África, você vê aquele monte de crianças sofrendo por fome. A gente vai aqui para o Nordeste brasileiro, nem precisa ir muito longe. Tem um amigo que ele trabalha na parte da Prefeitura de Assistência Social. Ele estava me contando que quando ele começou a trabalhar na assistência social, ele ficou assustado. O tanto de gente em Atibaia que está em estado de miséria. Então não é algo muito longe. E isso é um mal muito grande, irmãos. Que em nome de Jesus eu oro a Deus, falo, Senhor, eu quero ter muitas condições. É claro que eu não vou conseguir acabar com a fome do mundo. Mas se eu puder acabar com a fome daqueles que estão perto de mim, o Senhor me use a igreja, Senhor. Que a gente tem um coração tão, né? Não levantando a bola de nós, mas a gente tem de ajudar, de sustentar aquele que não tem condições.
Mas existe uma fome, irmãos, espiritual muito grande hoje em dia, uma fome da alma, né? As pessoas têm fome de algo que sustente a sua alma, e Jesus, ele é esse alimento, e o alimento também é vida, porque se a gente não comer, a gente morre ou não morre? Se a gente não comer, a gente fica doente. Só você vê na África, as crianças ficam doentes, tem um monte de doenças porque elas não comem. Então a falta de alimento também gera morte, também gera doença. E hoje, irmãos, tem muito alimento estragado, espiritualmente falando, estou falando de palavra, sendo distribuída por aí, através da televisão, através de púlpitos. Tem um monte de porcaria sendo servida, e tem gente se alimentando dessa porcaria, que não é o Evangelho. Mas nós temos esse alimento sólido que sustenta a alma das pessoas, e esse alimento se chama Jesus, e esse alimento dá vida para as pessoas. Amém? Jesus disse: eu sou o pão da vida, todo aquele que come de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, todo aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Nós temos esse alimento, e o mais lindo de tudo, irmãos, eu não preciso de dinheiro para comprar. Ele está disponível para mim entregar para o que está faminto. Amém? O alimento que é Cristo, ele traz vida, ele traz sustância, ele é um alimento sólido, ele é um alimento que satisfaz a alma do ser humano. Todo aquele que está alimentado de Deus, das palavras de Jesus, ele tem forças para passar pelas situações da vida, né? Eu mesmo, quando você faz dieta, você percebe que você fica mais fraquinho, fica? E quando você come bem, você fica forte. Você carpe 100 metros quadrados, se der uma enxada na sua mão. Por quê, irmãos? Porque o alimento sólido, ele sustenta, ele dá força. Jesus é esse alimento sólido, ele dá força, ele sustenta, para a gente vencer e carpir os terrenos da vida. Amém? Então, irmãos, se alimente de bom alimento, que é Cristo, que é a sua palavra. Desliga a televisão para ficar se alimentando de porcaria, porque a televisão hoje, irmão, só tem porcaria. Assista o Chaves, é menos porcaria. Eu falo que eu assisto o Chaves. Se alimente de Cristo, se alimente da sua palavra, porque ele é substância para nós. Mas não seja guloso, não pegue só para você. Partilhe esse pão da vida, partilhe essa água da vida, porque tem muita gente com fome, irmãos. Tem muita gente com fome. E gente, de tudo quanto é tipo de gente, irmão. De tudo quanto é segmento religioso, de tudo quanto é partido que exista. Amém? E para terminar, irmãos, Jesus ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Antigamente, no Antigo Testamento, quando eles iam entregar os sacrifícios, quando eles ficavam naquela expectativa para saber se seus pecados seriam perdoados, eles levavam um animalzinho, aí faziam todo aquele ritual. Aí o sumo sacerdote, ele entrava pelo véu, ia na presença de Deus e entregava, né, o sangue, fazia todo aquele ritual. Aí todo mundo ficava naquela expectativa para ver se ele ia sair vivo ainda. Imagina a expectativa da turma. Será que ele vai sair vivo, meu Deus? Se ele vai morrer. E quando ele saía, ai, graças a Deus, ó, estamos perdoados. Mas agora não, irmãos. O véu ele foi rasgado. Eu e você, nós temos livre acesso a Deus.
A gente não precisa, entende o que eu vou dizer, irmão? Quando eu falo que a gente não precisa, não estou falando que nós não precisamos uns dos outros. Precisamos sim. O que eu quero dizer é o quê? É que não existe nenhum homem mais que faz esse intermédio de mim a Deus, porque Jesus já fez esse intermédio. É por isso que quando eu oro em nome de Jesus. É por isso que quando eu mando o demônio embora, eu mando em nome de Jesus. É por isso que quando eu oro por uma doença, eu oro em nome de Jesus. Se Deus vai fazer ou não, irmãos, eu não sei. Eu só sei que Ele mandou eu fazer, então eu faço. Amém? Nós temos livre acesso. Então não permita mais que homens, doutrinas de homens, ventos de doutrinas, façam que você tenha outros intermediários para chegar a Deus. Hoje você tem livre acesso, 24 horas por dia. No banheiro, no seu quarto, andando de bicicleta, fazendo caminhada, no seu trabalho. Amém? Você tem livre acesso a Deus. Olha que privilégio. E muitas vezes a gente não usufrui desse privilégio. A gente às vezes fica no Facebook, eu falo que eu fico, irmão, às vezes eu falo, preciso parar com isso. Amém? Não estou falando que é pecado ficar no Facebook, vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente tem um privilégio de ter livre acesso a Deus. E a gente não usufrui disso. Amém? E quando eu estava preparando essa palavra, irmãos, eu fui muito confrontado, porque essa semana foi difícil. Mas eu glorifiquei a Deus porque eu entendi quão grande é a misericórdia de Deus, porque Ele salvou um miserável como eu. Tão grande é a graça de Deus, porque Ele me chamou, Ele nos chamou, porque é simplesmente graça, irmãos, é graça. Nada além da graça. Não tem meritocracia aqui. Ninguém tem mérito nenhum. É graça de Deus. E isso deixa os homens loucos da vida. Porque muitos querem estar com meritocracia. Eu estudei mais, eu fiz teologia, eu sou o pastor presidente. Sabe o que Paulo fala disso, irmão? É claro que é importante a gente estudar, não estou dizendo isso a palavra. Ele fala que tudo que ele tinha, ele considerava, irmãos, como, desculpa a palavra, bosta, quando ele conheceu a Cristo. Não estou falando que não é importante a gente estudar a palavra, estou querendo dizer o quê? É que todas essas coisas dessa terra, quando a gente entende quem é Cristo, amém? Porque Ele é tão grande, tão maravilhoso. E que Deus, da mesma forma que Ele me confrontou, irmãos, e eu não tive ódio dele, olha aqui. Praticamente eu me lancei, falei, Jesus do céu, quanta misericórdia que o Senhor tem. Né? Então, lembre disso, irmãos. Ele é grande misericórdia. Pedro fala, olha, atentai para a longanimidade de Deus, como se fosse, olha, um tempo que Ele está te dando para você se avaliar, se arrepender e viver o Evangelho. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar então, irmão?